MUD, Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá. Nós somos o maior museu do Paraná. Aqui nós apresentamos para vocês a prática de tudo que é visto em sala de aula, mas de uma maneira mais simples e interativa. Contamos com o ambiente da entomologia, zoologia, química, sistema nervoso do intestino, matemática, física, paleontologia e hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia. Na anatomia, a gente acompanha todo o desenvolvimento do ser humano, desde antes do seu nascimento até a sua velhice. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema esquelético. Eu sou a Valentina. Eu sou a Giovana. E eu sou a Isadora. Nós somos estudantes aqui da UEM, do curso de Ciências Biológicas, estamos no 2º ano e também somos estagiárias do MUD. Como elas disseram, nesse vídeo nós vamos aprender um pouquinho sobre os nossos ossos. Esse mesmo que te dá a sustentação e a movimentação do seu corpo. Mas tem uma pergunta. Será que o esqueleto do adulto tem o mesmo número de ossos do recém-nascido? E esses ossos, será que eles já nascem prontos? E o esqueleto feminino e masculino tem diferença? Se sim, quais são elas? Essas dúvidas nós vamos esclarecer para vocês no decorrer do vídeo. Então acompanhe a gente para saber mais um pouquinho sobre o esqueleto. Ele tem 206 ossos. Já um recém-nascido, ele tem 350. Por que toda essa diferença? Bom, um recém-nascido, ele nasce com a sua maior parte em cartilagem, que ao longo do tempo vai se calcificando até se formarem ossos. Isso auxilia no crescimento e no desenvolvimento dos órgãos que se encontram entre os ossos. Como exemplo de articulações que ao longo do tempo vão se calcificando, temos as fontinelas, que estão localizadas no crânio. Elas são conhecidas popularmente como moleira. E para que elas existem? Para auxiliar a passagem pelo canal do parto e permitir o crescimento do encéfalo durante o desenvolvimento. Uma outra diferença que dá para ser observada no esqueleto fetal são as costelas horizontalizadas, que apresentam uma angulação menor do que nos adultos. Como resultado disso, a expansão dos pulmões é menor. A forma adulta do tórax, com as costelas em posição oblíqua, ocorre por volta dos 3 anos de idade e assim apresenta uma capacidade pulmonar um pouco maior. Ok, nós já vimos que os ossos não nascem prontos, mas o que faz com que eles se desenvolvam? Bom, a disponibilidade de cálcio, de vitamina D, exercício físico, o histórico pré-natal, tudo isso auxilia para o desenvolvimento. Mas existem 2 fatores que nós não podemos descartar, que é a nossa herança genética e a ação direta e indireta dos hormônios de crescimento. O GH, mais conhecido como hormônio de crescimento, na infância, ele vem em alta concentração e na adolescência, junto com os hormônios sexuais, auxilia no desenvolvimento dos ossos. Vamos dar uma olhadinha como funciona o desenvolvimento? A exemplo desse desenvolvimento, nós temos o osso do fêmur, que por ser um osso longo, apresenta a diáfise, que seria o corpo do osso, e a epífase, que se encontra na extremidade. Entre a diáfise e a epífase, existe a cartilagem epifisal. Essa cartilagem permite o desenvolvimento e o crescimento desse esqueleto. Essa cartilagem vai se ossificando com o tempo. Então, quando já encontramos um indivíduo com o esqueleto adulto, resta apenas a linha epifisal. Mas quando encontramos um indivíduo com o esqueleto já idoso, esse osso se torna liso sem nenhuma separação. Beleza, vamos falar agora de algumas diferenciações entre o esqueleto masculino e o esqueleto feminino. Nós vamos falar da pelve, a diferença entre os dois. Aqui na pelve feminina nós temos um formato mais arredondado para que isso facilite na hora do parto, no nascimento do bebê, e algo mais raso, diferente da pelve masculina. A pelve masculina ela é mais estreita e mais profunda. Essas são algumas diferenças que nós encontramos nos esqueletos masculino e no esqueleto feminino. Uma outra característica que diferencia o esqueleto masculino do feminino pode ser observado no crânio. A fronte masculina ela é inclinada e os acidentes anatômicos são mais evidentes. Já a fronte feminina ela é reta e lisa. Além disso, o processo mastoide também diferencia essas diferenças. Como vocês podem observar,
no homem esse processo mastoide é muito mais evidenciado e saliente do que na mulher. Uma outra diferença muito interessante de ser observada é que até crânios do mesmo sexo, mas com raças diferentes, pode haver diferença. Observe o crânio negroide. A fronte e a maçã do rosto é mais saliente, enquanto o mento é mais acentuado. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os dentes. Os primeiros dentes que a gente chama de temporal, por acontecer a troca deste para um dente definitivo. Até os 2 anos de idade, a gente estima o crescimento de 20 dentes. Dos 6 aos 12 anos, a gente tem a troca desse para o definitivo, onde completa 32 dentes. Quando a pessoa envelhece, ela chega até a perder os dentes, como acontece aqui, acontece também a absorção do osso. O osso fica bem mais fininho em comparação a esse. Conseguem ver? Beleza, mas como funciona a junção dos nossos ossos? Aqui nós temos parafusos. E dentro do nosso corpo, como isso funciona? Essas junções, elas influenciam na movimentação? Então, pessoal, o nosso esqueleto conta com um sistema de articulações que possui diversas classificações. Como a articulação sinovial. A articulação sinovial ela é uma articulação móvel, a que possibilita mobilidades para os nossos membros. Tem também a articulação cartilaginosa, que é formada por cartilagens, que está presente no nosso quadril e nas nossas vértebras. Já a articulação fibrosa são encontradas no nosso crânio. Aqui, por exemplo, nós podemos observar um crânio totalmente desarticulado para mostrar certinho onde ficam essas cartilagens fibrosas, tá? Mas nós podemos evidenciar isso também quando o indivíduo ainda é criança. Então é possível observar certinho as suturas, que são as junções dessas articulações. Quando jovem, ainda é possível observar, porém de uma maneira menos explícita, menos visível. Mas no idoso, essas articulações, junções, somem completamente. E aí, gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado sim. Fiquem atentos para o próximo, ativem o sininho, se inscrevam, curtam, compartilhem e tenham ótimos estudos. Obrigada! Tchau! Tá aceitável. Não vai levar um susto. Tá bom. Bom? Tá vendo? Errei de novo, cacete. Você voltou a chegar na... Tá vendo? Depois que a gente apresenta sobre o coisinha, a gente apresenta. Você... Tá bom? Menina, a gente trocou a ordem. Ele não acredita. Ficou. De novo. 3, 12. Eu gostei disso.